Olá, muito boa noite, Santa Rosa, boa noite a todos, boa noite, região. Estamos com mais um Plural Business no ar nessa quarta-feira aí. Temos um verão na região, né? Depois de passar uma semana fria e voltamos com o nosso verão. Hoje estamos aí com duas mulheres espetaculares aqui junto conosco para dialogar aí sobre um dos principais processos que a gente tem aí na vida profissional. Nós vamos falar hoje sobre a evolução do profissionalismo do trabalho e seus efeitos nas vidas particulares e coletivas. E para a gente conversar aí nessa noite, eu tenho aqui como convidada Miriene Vieira, Master Coach, Febracis e diretora das Óticas Diniz, região Noroeste. Seja muito bem-vindo, Miriene. Muito obrigado pelo convite. Do outro lado, nós temos Bruna Hartmann, psicóloga da nossa prefeitura, psicóloga clínica e neuropsicóloga, mestrando em psicologia. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada, Júnior. É um prazer estar com vocês hoje. E para a gente dar continuidade a esse nosso bate-papo, contamos aí com o apoio de Sicredi, gente que coopera, cresce. Fiquem atentos que na semana que vem nós estamos com o pessoal do Sicredi para fazer um lançamento de um projeto muito bacana para a nossa região. Busca Aqui, serviço de teleentrega. Se você precisar de algum objeto, chama o Busca Aqui que ele entrega para você. JC Clean House, produtos de limpeza e profissionais de limpeza. Professar Assessoria, uma empresa para cuidar da sua. E para a gente começar nossa conversa, nós vemos aí no decorrer desses nossos programas falando sobre muitos temas, né? Sobre agricultura, sobre profissionalismo, sobre perfeição e tudo mais. E hoje nós trouxemos aqui para nós discutir a evolução desse profissionalismo e o impacto que tem nessas vidas particulares e coletivas. E para a gente discutir, como primeiro tema, eu busco uma reflexão, né? Pô, a gente está correndo atrás de muito estudo, né? Que é importante e tudo mais. Mas é correto afirmar assim que a busca constante por aperfeiçoamento cria novas prioridades nas nossas vidas, Miriam? Primeiramente, boa noite a todos que estão participando desse momento. Eu não vou trazer como um correto, uma verdade absoluta, mas eu acredito sim que essa busca do desenvolvimento contínuo, ela é transformadora. A partir do momento que a gente busca e aprende algo, se conhece algo, a nossa mente se expande, ela não vai voltar ao tamanho original, e essa não é uma frase minha, né? Mas eu digo que sim, a busca do desenvolvimento constante. Ele vai expandir, quando você expande para um novo conhecimento, existem transformações e mudanças, né? Algumas pessoas mudam, outras transformam. Eu costumo dizer que se você muda, você pode voltar para aquele estado, mas quando verdadeiramente você aprende, existe uma transformação. E isso impacta diretamente no nosso dia a dia, né, Sem Bruna? sombra de E dúvida. nas famílias, nós, que a gente está se dedicando muito a esse desempenho, né? Exato. Eu gosto de pensar na ideia também dessa mudança, tendo em vista nossa evolução histórico-cultural, né? Porque se a gente for analisar através das nossas famílias mesmo, né? Olhando as gerações passadas, a gente entende que a família e o trabalho tinham um valor diferente, né? Antes era muito mais comum primeiro as famílias se constituírem, né, o casamento, o filho, para depois, enfim, os homens, principalmente, entrarem no mercado de trabalho. E com os avanços tecnológicos, então, a entrada da mulher no mercado de trabalho, tudo isso vem tomando uma nova forma e precisa ser repensado e atualizado também. Então, tanto os papéis de trabalho, quanto de homem, de mulher, de família, acabam se modificando junto disso também. Eu acho que uma coisa que pelo menos nós percebemos no mercado de trabalho é que a família, de certo modo, não é que está sendo deixado em segunda opção, né? Mas hoje, para te viver, para te sustentar e para entrar num meio competitivo no mercado, a principal coisa é a profissionalização, né, Miriane? São pontos. O que eu acredito? Existem sim, depende da prioridade desse profissional, dessa pessoa. Eu acredito que nós podemos sim ter uma vida sistêmica. Você pode ter uma carreira de sucesso, uma família de sucesso, uma saúde extraordinária. É claro que se você está focado, depende do objetivo daquele profissional. Se a busca dele é somente profissional,
E eu posso dizer isso por experiência, eu nunca vou poder compartilhar com vocês o que eu não vivi, né? Então, eu só posso compartilhar o que eu carrego. Eu posso dizer que eu vivi muito tempo focado só na minha área profissional, buscando somente esse desenvolvimento profissional e deixei a família de lado, eu deixei muitas coisas de lado. Então, é um erro. E o profissional ele precisa entender que pode estar, sim, aliado a essa busca constante do desenvolvimento profissional, mas que também pode-se trabalhar isso juntamente com filhos, com família, e buscar ter essa vida sistêmica. É claro que é muito importante você saber quem é você como profissional e principalmente quais são os seus objetivos. Se existem valores deturpados aí, você vai ser um workaholic. Eu posso dizer que eu fui por muito tempo uma viciada pelo trabalho e paguei um preço muito alto por isso. Então, é importante, sim, o profissional hoje buscar o teu desenvolvimento pessoal e profissional, mas entender que se isso vai ter um custo muito alto, e aí é importante ter essa balização de buscar o desenvolvimento, mas não sacrificar a vida nem familiar e nem a vida pessoal. Né? Bruna? Gosto de pensar também nessa visão da Miriene, né, na visão sistêmica, e de entender que isso tudo é um conjunto que precisa estar alinhado, né? Pensando também que muitos de nós, né, já têm família constituída, eu penso que a questão de investir na qualificação profissional, ela também precisa ser uma decisão compartilhada, né? Principalmente para as pessoas que acabam tendo filhos já, né? Porque é inevitável que a gente vai ter que abdicar do tempo para conseguir investir na nossa carreira, né? Então, são questões que precisam estar alinhadas também entre as famílias para que tudo isso consiga fluir bem, né? Consiga ter sucesso. E uma coisa até tá valendo essa semana, em relação à questão dos filhos que tu comentaste, da família. Na nossa geração, talvez dos nossos pais, o início das atividades já começava aí com 10, 12 anos, né? Sim. E hoje nós estamos fazendo, eu não sei se é ao contrário, mas a gente está formando primeiro nossos filhos, vamos dizer assim, aperfeiçoando nossos filhos, para depois eles entrar no mercado de trabalho. Até a própria questão de quantidade de filhos, vamos dizer assim, né? Hoje os filhos por casal é 1 ou 2, no máximo 3. Porque existe uma dificuldade muito grande também de dar uma boa educação, né, para tudo isso. Eu posso compartilhar o que eu estou vivendo agora. Estava num processo aí de desenvolvimento da minha carreira, em formação, e acabei de ter o meu filho. Meu filho tem 5 meses. E existe, sim, como ter um equilíbrio quando se tem prioridades e se tem algo bem estabelecido, igual você disse, Bruna. Tem que ser alinhado isso em família, em conjunto. Se você é casado, você teve filho, tem que ser saudável tanto para a tua carreira profissional, tanto para a tua família. É como se, eu posso dizer, a vida é sistêmica. Se eu tirasse totalmente o âmbito profissional e o meu desejo, eu tenho um valor teórico alto, então eu gosto de estar sempre aprendendo e buscando algo novo. Se eu simplesmente deixasse isso de lado, eu sei que eu pagaria um preço pessoal por isso. Mas é claro, existe sempre, é muito importante falar, existe e é importante ter sempre o equilíbrio. Pode sim ter uma família extraordinária de sucesso e ter uma carreira? Claro que pode. Precisa ter esse um equilíbrio e saber, olha, qual é o propósito, o que é o desejo da tua carreira profissional e principalmente que é importante ter um bom planejamento. Se esse momento, existe tempo para todas as coisas. Se esse é o momento de eu investir na minha carreira, igual a Bruna está fazendo no mestrado dela, ela tem, claro, a visão e o objetivo que ela tem. E eu vejo que hoje muitos profissionais estão buscando conhecimento, porque hoje é muito fácil, na minha época, né, se ia para a biblioteca pegar uma Barça, não vou falar a minha idade, mas hoje você tem acesso à educação muito fácil, você tem acesso a cursos, a vídeos, a webinar, a lives, a formação, até a formação acadêmica. Hoje você consegue, por uma forma mais, ficou mais viável fazer uma faculdade, mas ter muito claro, esse é o momento do trabalho, de foco no trabalho, esse é o tempo de eu focar um pouco mais na minha carreira, mas sabendo que eu tenho que flexibilizar no meu ambiente pessoal, profissional, e não trazer um peso maior somente para isso. E claro que isso vem com o tempo e com a maturidade, mas você que é jovem, que quer, eu quero a minha carreira profissional, se tem isso muito claro, ótimo, invista na tua carreira profissional, mas não esquecendo que a gente tem uma vida completa, ela é sistêmica, que a gente não pode pesar por um lado só.
muito importante isso que a Miriane traz, né? Pensando também, né, na minha vida pessoal, porque mesmo querendo, né, mesmo quando a gente planeja, projeta, isso não vem sem esforços e sem sacrifícios, né? Então, o quanto é importante que essas escolhas possam ser conscientes também para evitar danos maiores, né? Porque esse processo de autoconhecimento, ele nos auxilia também a ter todas essas etapas concluídas com êxito, né? Muito importante. É verdade. E Júnior, eu penso assim, faça uma ordenação de valores, né? O que é importante para mim? O que eu não abriria mão? Qual o valor que eu não abriria mão? Ok, a minha meta é a meta X. Se eu for alcançar essa meta, esse objetivo, eu vou estar, de alguma forma, prejudicando o que é princípio para mim, o que é valoroso para mim. Se a resposta for sim, gente, mude o objetivo, refaça o teu foco, porque se você tiver que sacrificar o que verdadeiramente é importante para você, meu objetivo, vamos trazer um exemplo, meu objetivo agora é fazer uma faculdade, mas se essa faculdade for sacrificar o que é valoroso para mim, família, tempo de qualidade, enfim, se isso for prejudicar o que é princípio, quando eu chegar lá e alcançar, aquilo não vai fazer sentido. Então, independente da situação que você esteja hoje, ou quem está nos assistindo, é importante saber o que é princípio, o que é valor, o que é precioso e se a meta é congruente com seus valores, porque senão você vai alcançar aquela meta lá, vai ter um diploma, vai se especializar, mas quando você vê o que você perdeu, o preço é muito alto. Claro. Você tem que saber se está disposto o que você vai ganhar e o que vai perder, porque a gente sempre perde algo, né, Bruno? Acaba abdicando, né? E como é importante também dar valor ao percurso, né? Porque não quando eu tiver o meu diploma, eu vou ser feliz, eu vou ter o meu emprego dos sonhos. Não, isso precisa fazer sentido, né? Precisa fazer sentido eu acordar todo dia e ir trabalhar e não simplesmente esperar pelo final de semana para aproveitar, né? Então, os nossos valores, eles também precisam estar alinhados às nossas escolhas profissionais. Uma coisa que eu ouço, às vezes, de alguns parentes, né? Que eles dizem o seguinte, não, mas quando eu me aposentar, aí eu vou sair de casa. Sim. Né? Quando eu me aposentar, eu vou viajar. Tá, mas e daqui a pouco, e se não conseguir chegar a essa hora, né? Será que vale a pena esperar? Acho que essa espera, né, de esperar não é uma qualidade de vida. Claro. Tanto bate na tecla, né, que é isso que tu comentaste. Beleza, chegou lá em cima, mas olhou para trás. Quando eu me formar, quando eu tiver toda a especialização, eu vou fazer algo. E nós discutimos um pouco isso antes da gente entrar no ar. Quando eu tiver o meu diploma, eu vou esperar para poder compartilhar o aprendizado. Gente, aprendeu, aplica, né? Aprende no processo, cresce no processo. Aproveita o que você disse sabiamente, Bruna, aproveita esse caminho. Eu posso dizer que eu tenho como experiência pessoal que o meu sonho era ser uma franqueada das Óticas Diniz. E eu trabalhei muito para que isso acontecesse. O meu esposo junto, e tinha esse sonho muito forte, eu acho que muito mais intrínseco em mim. Ele acolheu esse sonho meu. E quando isso aconteceu, eu me frustrei. E é só isso? Porque eu tive que atropelar muitas coisas. Eu atropelei meu tempo de qualidade, saúde, família. E quando isso chegou, eu falo que só poderia compartilhar verdadeiramente o que eu carrego, que eu olhei para tudo aquilo e falo, mas eu construí e agora? Então, eu fui fazer todo esse processo contrário de entender qual era o porquê daquilo, o porquê de tanto estudo, o porquê de tanto desenvolvimento. Eu estava com tudo guardado para mim, não compartilhava com as pessoas, não participava do desenvolvimento das pessoas. Então, assim, é importante o desenvolvimento da carreira? Ele é importante, mas é importante também entender esse processo e, dentro desse processo, contribuir para que as pessoas cresçam junto com você. Porque se você não tem isso claro, eu busco o desenvolvimento porque eu tenho uma meta para atingir, primeiro, você vai atropelar pessoas e processos e depois, quando você chegar lá, vai valer a pena do que se eu não contribuir? Né? Se eu não estou contribuindo com o próximo, aquilo não faz sentido. E o importante, eu acredito que a Bruna vai trazer isso, a nossa busca é sempre por sentido, né? Claro. Sempre por amor e ter o sentido do que faz. Tanto é que a gente vê, né, muito na televisão ou na mídia, pessoas com um certo curso, né, uma certa formação, dali a pouco abandona tudo e vai para um lado que não tem nada a ver do que tudo aquilo que ele estudou, né? Sim. E o cara tá feliz pra caramba. Sim, exato. O que a gente fala bastante, né, do autoconhecimento, porque hoje o acesso à qualificação, o acesso ao ensino superior, ele é maior.
né? Então, muitas vezes as pessoas acabam indo para uma graduação, para uma pós-graduação, no piloto automático, né? Porque é isso que eu preciso fazer, sem refletir muito sobre isso. E aí acabam se frustrando nesse percurso, né? Ou mesmo no final, fiz tudo isso e não vou atuar nessa área, né? Então, pensando ao que o Júnior falava de planejamento familiar, né? Que hoje a gente procura dar uma estrutura muito maior para os filhos, para as crianças. O quanto é importante também não perder alguns sentidos daquilo que a gente viveu, né? Na nossa geração. Porque a partir do momento que tu quer dar tudo aquilo que tu não teve, tu acaba, às vezes, super protegendo e deixando de oportunizar questões que eram importantes pra gente, né? Vivências que eram importantes também. E que também vão qualificar ele pro sentido profissional. Eu acho que a gente está vivendo um 2020 que já estavam com afeto distanciado, né? Devido a celulares e tudo mais. O pessoal tá junto, mas tá longe, né? E agora a gente tá reaprendendo a viver e a conviver. Sim. Porque agora as pessoas estão em casa, né? E aí eu acho que até existe a brincadeirinha, né? Que dizem assim, mas como a minha esposa é boa de papo, né? Como meu filho, agora eu tô dando valor aos professores, porque não sabe o que tinha em casa, né? Então eu acho que esse é um autoconhecimento e às vezes eu acho que esse é o momento das pessoas parar e olhar para os seus filhos, né, ou para os seus familiares e ver que sentido, que educação que eles estão aprendendo, né? Ou que mundo que eles vão ter aqui por diante, né? Eu acho que isso talvez vai trazer uma competitividade no mercado, essa transparência, essa educação familiar, porque é o reflexo, né? Eu sempre digo assim, o meu filho vai ser o meu reflexo, né? Então, se ele fazer alguma coisa errada no decorrer, é porque em algum momento ele pegou isso dos seus exemplos. E eu levo como exemplo a família, né? Que é uma parte que tu tem que estar sempre ligado. E a competitividade, que até nós estávamos conversando antes, né? Ela é importante para se destacar, mas ela não é tudo na vida também, né? O que eu acredito, e essa é uma opinião minha, precisa-se, primeiro, uma base, uma estrutura, uma base familiar. Entrou para uma carreira profissional, teve aí uma orientação de um profissional, fez um teste vocacional, ou ele cresceu num ambiente familiar que criou-se um desejo, é filho de médico, enfim, se inspirou, o pai é professor, mas eu me torno um profissional. Busco esse desenvolvimento contínuo para ser mais competitivo. Um exemplo, né? Eu acredito que o profissional ele se torna mais competitivo. É um diferencial o conhecimento? Claro que sim. Eu não descarto nunca isso. É um diferencial você buscar ter uma formação, você ter uma aptidão, buscar essas habilidades, essas competências, né? Eu digo como empresária que nós olhamos um currículo, contratamos pelas competências, habilidades e demitimos pela ausência de atitude ou pela atitude. Então, ser mais competitivo, no meu ponto de vista, é aquele profissional que não que só detém de todo o conhecimento, mas aquele profissional que tem habilidades no sentido de ter o conhecimento, mas saber aplicar. Ter o conhecimento e saber dividir, saber contribuir. Eu posso hoje dar uma formação para o meu time, eu posso dizer que nós somos muito voltados dentro do nosso negócio de desenvolvimento de pessoas, e eu ter aquele profissional que pegou um ponto e aplicou, e aquele que entendeu tudo, que é o cara inteligente, que tem um baita de um QI, mas não sabe colocar isso. Então, assim, ele se tornou competitivo? Ele não se tornou competitivo. Então, aquele que fez, né, tem poder quem age, aquele que agiu, aquele que, na tua humildade, aprendeu de uma forma simples, mas colocou aquilo. O profissional ele pode ser mais competitivo? Sim, mas também se entende que precisa ter a atitude linkada ao conhecimento. Não adianta eu ser aquele baú cheio de conhecimento e não saber aplicar, não ter esse coeficiente emocional de saber quem eu sou, eu vou dividir porque eu sei que eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Então, isso é muito importante o profissional entender. Eu posso encher o meu currículo de curso, mas se eu não souber aplicar e não fizer diferente, ser um agente de mudança com o conhecimento que eu tenho, ele não se torna válido. Claro, isso é o que eu observo também bastante em termos de consultório, né? Eu trabalho desde a minha graduação
com psicologia clínica e eu vejo pessoas fantásticas em termos de currículo, de profissionais que acabam chegando por estar adoecido psicologicamente, né? Que é a falta, muitas vezes, de habilidades socioemocionais, né? A pessoa consegue ser fantástica na parte técnica da profissão dela, mas não tem habilidades socioemocionais para lidar com figuras de autoridade, para lidar assertivamente com colegas de trabalho, né? Não sabe como se comportar, né, do ponto de vista emocional e acaba afetando drasticamente, né, o desempenho dele também. Então, o quanto é importante ter tudo isso alinhado. E eu não sei se eu vou estar falando, mas, Bruna, isso está linkado também à estrutura familiar. A estrutura familiar, sim, ela é a base, né? Mas eu gosto de pensar assim, bom, nem todo mundo consegue ter uma base forte, né? Uma base segura. Então, eu posso ter dos meus modelos, né? Dos meus pais, enfim, de quem me criou, duas formas de encarar aquela situação. Eu posso aprender através do que ele me proporcionou, ou eu posso aprender daquilo que eu não gostei da minha vivência. Né? Então, não necessariamente eu vou ter só aquilo que eu recebi. Não, eu vou ter aquilo que eu interpretei também das minhas vivências. E isso é um crescimento também pós-traumático, né? Porque a gente pode passar por diferentes situações, mas eu vou interpretar de uma forma, você vai interpretar de outra. Né? Tem muito a ver com a subjetividade e capacidade de cada um. Sim. Muito bem, estamos aí há quase meia hora de programa, isso está passando rápido demais. Sim. Essas mulheres são espetaculares. Oferecimento de Sicredi, gente que coopera, cresce, busca aqui, serviços de teleentrega, JC Clean House, produtos e serviços de limpeza, Professar Assessoria, uma empresa para cuidar da sua. Puxando esse gancho, eu tive uma experiência em sala de aula e foi incrível. Convidei um empresário para dar uma palestra na minha aula, isso tinha 43 alunos, né, na época, e a gente comentou que era sobre negócios, né? Eu ia falar sobre negócio, oportunidades de trabalho, muito similar ao que a gente está discutindo aqui. Sim. E antes de começar a palestra, esse meu colega disse assim, olha, eu tenho 10 vagas na empresa, e se der certo eu quero tirar 10 daqui, né? Sim. Deu a palestra, antes de começar ele pediu se poderia tirar uma foto de todo mundo, eu disse, não, perfeito, avisei a turma e tudo. E no final ele tirou uma nova foto, né? E antes de concluir ele disse assim, olha pessoal, a gente tem 10 vagas e está aqui o nosso e-mail para vocês encaminhar currículo, né? Para nossa satisfação, 100% da turma mandou o currículo, né? E logo mais voltou uma foto comigo, marcada as pessoas que estavam prestando atenção no assunto. Sim. E as pessoas que não estavam prestando atenção no assunto. Por isso que às vezes a gente comenta, né? Às vezes um detalhe faz uma diferença incrível, né? Tem muita gente que tu tá numa linha de raciocínio, tá num treinamento, tá fazendo um coach daqui a pouco, e tu vê uma pessoa lá que tá olhando para um lado, já te desestabiliza, por quê? Porque tu está tentando passar uma informação para eles, está tentando passar um conhecimento. Eu aprendi no mestrado, meu professor dizia assim, olha, se tu não transmitir esse conhecimento que tu está pegando agora, nem vem mais aqui, né? Porque ele vai morrer contigo e tu não vai passar adiante, né? Porque daqui a pouco, o que eu aprendi, juntando com o que tu aprendeu, juntando com o que a Bruna aprendeu, olha só o tempo que tem, né, de conhecimento. Esses detalhes fazem muita diferença, né? Eu acredito que sim. Eu gosto muito de observar o comportamento, e principalmente quando eu estou com o meu time, e a gente está sempre em treinamento, às vezes a gente faz um Zoom e eu faço questão de falar, acredito que as minhas colaboradoras estão assistindo, eu falo, gurias, liguem as telinhas para eu ver, né? O olhinho de cada uma, o brilho no olho de cada uma, e eu vejo assim, nós temos um volume muito grande, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, que eu acho que muitos se acordaram, assim, para ver mais vídeos, ver tutoriais, ler um pouco mais de livro, enfim, teve essa reação, acho, de todos nós, de saber que nós precisamos buscar mais conhecimento, precisamos estar mais preparados para passar por um cenário mais desafiador. Os empresários estão treinando mais seus times, entendendo que isso é muito importante. E nesse momento, quando você está dando um treinamento, um curso, você consegue observar quem está absorvendo e aquele que não está absorvendo. Claro que existe também aquele cuidado. Tem pessoas que cada um tem uma forma de aprendizado diferente do outro, né?
Então, tem que ter muito cuidado de achar que a pessoa vai aprender da forma que você deseja, ou vai se expressar da forma que você gostaria. Mas o que eu acho mais importante, assim, para o profissional que está nos ouvindo e pensa assim, como é que eu vou me desenvolver na minha carreira? Como eu vou ter uma carreira de sucesso? Adianta só fazer curso, adianta só mandar o currículo e falar que eu quero, né? Que eu demonstro interesse, meu corpo fala se eu estou demonstrando interesse ou não. Acho que o importante estabeleça onde você quer chegar dentro de uma empresa. Olha, eu não sei o que eu quero hoje. Busque entender, se faça perguntas do que você acredita que você tem talento para fazer, que tem aptidão. Faça o que você ama fazer, porque senão você vai trabalhar a tua vida inteira. Se você for varrer um chão, que varra fazendo aquilo com todo amor possível, mas busque sim, dentro do que você faz, se aprimorar. Eu acho que se eu vendo um lenço, eu vou vender da melhor forma possível, vou buscar um treinamento para aquilo que eu faço hoje, me desenvolver dentro de onde eu estou e aprender e compartilhar com aquele que está junto, né? Com aquele que está próximo. Eu vejo que existem muito acesso à educação, muito acesso às tecnologias, mas um conhecimento muito raso. Né? Um conhecimento de canelinha, de água na canela, eu vou dizer assim. Mas é importante buscar, sim, um conhecimento sólido, mas aplicar. Aprende, aplica, aprende, aplica. Não adianta a gente somente ter de trazer aqui um belo de um currículo, mas chegar lá, não ter o interesse. Eu acho que a atitude do profissional de hoje, ele faz total diferença, né? Um profissional, eu como empresário, busco um profissional, sim, que tenha conhecimento, que tenha habilidades. Eu procuro pessoas que sabem muito mais do que eu, em todas as áreas da empresa. Eu quero o melhor cara do marketing, o melhor consultor, supervisor, enfim. Mas que sejam pessoas assim que estejam flexíveis para poder aprender, aplicar o que está aprendendo. E, principalmente, um profissional hoje de sucesso, ele tem que ter foco, saber onde quer chegar, buscar, sim, se aprimorar profissionalmente, mas entender que ele também tem que contribuir, e contribuindo na vida dos outros ensinando, do meu ponto de vista. Acho que faz muito sentido isso que ela traz, né? No sentido também da gente pensar sobre o autoconhecimento, sim, nesse processo, né? Porque quando a gente enxerga tantos profissionais, né? Buscando qualificação, como no exemplo do Júnior, né? Daqui a pouco tu percebe que tem alguns ali que talvez não faça tanto sentido. Aí a gente pergunta, né? Tá, mas da onde vem essa demanda? Né? A demanda é do sujeito? É só da empresa que ele trabalha, que está exigindo, sim, essa qualificação? Da onde ela é? Porque mesmo que ela venha de fora, ela precisa fazer sentido para o sujeito. Né? Senão ele vai ter só o conhecimento teórico, ele não vai conseguir ter toda essa aplicabilidade, né? Então, como é importante pensar nisso também. E tem muito curso liberado, assim, online, várias escolas excelentes, Conquer, tem muitas escolas hoje com cursos online de forma gratuita. Vê se aquilo faz sentido para você. Não adianta só fazer por fazer. É o que você disse. Às vezes o profissional está ali naquela formação porque o pai falou que tem que fazer. Eu fiz advocacia, direito, eu fiz porque meu pai falou que eu tinha que fazer. E você precisa buscar o que eu gosto, o que é a minha vocação, o que me faz verdadeiramente feliz. E aí sim buscar uma especialização dentro do que você entende que é o que você ama fazer, né? E olha o impacto que dá na família, né? A frustração que é tu seguir, tu segue os passos dos teus pais, mas não é aquilo que tu realmente se apaixonou, ou, né? Ou tem amor de fazer. Sim. Acredito que você, sim, Bruna, como neuropsicóloga aí, vive isso, né? Nas suas consultas. Sim, eu estava pensando até agora no meu exemplo, né? Quando a Miriane estava falando, que como esse período agora, né? De acesso à qualificação, como é uma enxurrada de cursos, às vezes tantos gratuitos, né? Muitas lives acontecendo, que tem um potencial enorme de agregar no nosso currículo. Mas eu, nessa semana, assim, vi muitas coisas que eu gostaria de acompanhar, mas eu percebi que eu não teria tempo para tudo, né? Que em algum momento eu teria que tirar um tempo para mim, né? Então, sim, recebi alguns convites, assim, né? Vamos participar, enfim. Aí eu disse, não, agora, neste momento, eu não posso mais me inscrever em nada, sim, porque eu entendo que eu tenho essa limitação. Se eu abraçar o mundo demais, eu não vou dar conta de nada, né? Então, o quanto é importante a gente também observar as nossas limitações, verdade, até onde a gente pode ir, né? Não simplesmente sucumbir, né, ao acesso de tudo. E eu aprendi uma frase há pouco tempo. O foco, ele não é o foco é saber dizer não para todas as outras coisas. E o profissional, ele não pode se frustrar no sentido de que eu não sei tudo. Eu ouvi essa semana, mas o que me gera um desafio é não saber tudo. Nós nunca vamos saber tudo, né? Mas nós temos que buscar entender assim, existe o equilíbrio.
ser focados em falar não para isso, não para isso, não sim para isso, porque isso é importante nesse momento para minha carreira. E é claro, né, o profissional ele tem que sim buscar o desenvolvimento, ele tem que buscar o conhecimento, ele tem que investir na tua carreira. Eu recebi uma pergunta no início do ano passado, tá, mas você como empresário, quanto que você investiu no ano passado na tua carreira? Eu falei, gente, é uma boa de uma pergunta. E eu fiquei feliz pelo resultado que eu fui fazer conta. Mas o quanto você que está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho, você que está trabalhando numa empresa hoje, quanto você tem investido, isso não é obrigação da empresa. Claro que eu entendo que os grandes empreendedores, as grandes empresas investem sim no capital humano, mas é minha responsabilidade cuidar da minha carreira, é minha responsabilidade fazer a minha trilha, né? A minha jornada. Mas, é claro, entender que eu também não vou absorver tudo e não se frustrar com isso. Saber ter claro que onde quer chegar, o que quer, e saber escolher, né? Para não ter aquela enxurrada que tem live caindo da geladeira, abre a geladeira e sai uma live. E saber o que deseja, onde quer chegar e não ter essa cobrança excessiva sobre você, né? Não deu certo ainda, mas te calma, tá no processo, né? E a coisa que a carreira não é delegável, né? Ela é sua, então não faça eu vou anotar. Isso é uma coisa que eu aprendi também. Olha, foque na tua carreira, não delegue ela para ninguém, né? Eu acho que a questão da liderança também, e a gente comentando sobre o que a gente o autoconhecimento, na verdade, né? Eu acho que a gente tem que saber delegar aquilo que a gente não tem a confiança de que vai dar certo na tua organização, Sim. na tua liderança. E aí abre daqui a pouco oportunidade para novos líderes surgir dentro do teu grupo. Claro. Né? É aquele que sabe conforme está fazendo as coisas. Eu acho que é muito a história da Coca, né? Que investiram milhões em máquinas para descartar as embalagens vazias. E tava dando muito transtorno, e o cara que cuidava lá botou um ventilador, fizeram uma vaquinha e compraram um ventilador, né? Isso aí, 100, 200 reais, tirava todas as embalagens vazias de uma linha de produção. E os caras investindo milhões em estudo e tudo mais. Eu acho isso é um consenso de conhecimento que a gente precisa ter também, né? Claro, e como é importante nesse ponto de vista que as organizações, que as empresas também queiram investir no seu pessoal, né? Não só exigir a qualificação como um currículo pronto do próximo candidato que eu vou contratar, né? Então, o quanto a equipe ela é capaz de crescer junto quando se potencializa esse acesso à qualificação dentro da empresa, né? Com treinamento, com possibilidades. Eu gosto muito de entrar nessa área porque eu vejo a importância de um empresário, do empreendedor, dele dar a possibilidade. Claro, né? Eu digo sempre lá para o meu time, gente, eu tenho uma bandeja cheia de oportunidades na mão aqui. Mas você está vendo as oportunidades. Cabe a você dar esse passo, né? Trazer a autorresponsabilidade para aquele colaborador. Mas eu sou fruto disso. Eu sou fruto de uma empresa que eu entrei dentro do Grupo Diniz, eu era auxiliar de vendas, eu não sabia o que era um parafuso. Isso há 17 anos atrás. E teve uma empresa que, além de ter acreditado no potencial, investiu no profissional. E eu vejo na minha responsabilidade, na missão da minha empresa, de contribuir e fazer o mesmo. E você que é profissional, tu tem o direito de escolher. Escolha uma empresa séria, escolha uma empresa que vai investir em você, escolha uma empresa que vai valorizar a tua atitude, a tua vontade e seja um colaborador que retribua isso, né? Eu vejo assim, eu tenho inúmeros casos que eu poderia contar, mas eu vejo assim, é uma troca. Eu invisto no colaborador, a empresa investe e aquele colaborador tem a tua contrapartida. Mas quando a gente fala de carreira, muitos jovens hoje não pensam na carreira com uma visão, ou talvez não tem nem essa orientação de, eu vou arrumar um emprego, tanto faz, qualquer lugar que eu deixar meu currículo serve, qualquer coisa eu vou fazer. Não é assim. Se você for uma caixa, você vai ser a melhor caixa. Se você for a menina que serve o café, eu vou servir o melhor café do mundo. Se eu for um gestor para aquele negócio, eu vou ser o melhor gestor. E eu acho muito importante, assim, dessa consciência do profissional entender que ele também tem que escolher onde ele vai trabalhar. Não é só a empresa que escolhe o colaborador, claro, né? Claro. E o trabalho, nesse sentido também, ele é uma forma de reconhecimento social, né? A gente entende que o trabalho, ele não vem hoje só para garantir a nossa subsistência. A gente ocupa esse lugar e também goza de alguns benefícios dele, né? Quantos de nós não é reconhecido pelo seu trabalho? Sim. Né? Talvez muitas pessoas não saibam quem é a Bruna lá de casa, mas
sabem que eu sou psicóloga porque eu, né, trabalho em diferentes locais. Então, o quanto isso também nos identifica enquanto sujeitos, né? E como é importante que os nossos valores e os valores dos locais onde a gente trabalha estejam alinhados. Verdade, isso é muito importante. E tanto é que um vendedor de água do Rio foi parar em Harvard dando palestra, né? Exatamente. Então é muito... E ele é um sucesso mesmo. E ele é um sucesso incrível. Então eu acho que isso, assim, ó, vai de encontro de tudo aquilo que a gente discute, principalmente nas assessorias. Olha, tem que dar valor às pequenas coisas. E isso eu tenho um exemplo de profissionalismo, que nós fazíamos auditorias na empresa, e o diretor da empresa chamou todo mundo, né? Imagina o respeito que a gente tinha para estar tudo padronizado, organizado. E o primeiro lugar que ele foi ver era se a coleta seletiva do lixo estava sendo respeitada. Aí imagina, né? Produzia milhões, o equipamento valia milhões, e o primeiro lugar que ele foi numa lixeira, né? Ou num coletor de lixo. E aí ele disse uma frase incrível que me marcou até hoje. Se eu tô indo ver se a coleta seletiva de lixo está sendo bem feita, imagina quando eu for olhar o produto que a gente vai vender para um cliente. Sim. Né? Então, quer dizer, se eu não cuido desses pequenos detalhes, né? Claro, a gente ajuda o meio ambiente e é obrigação nossa fazer isso, né? Imagina quando chega um produto, né? Ou imagina quando chega uma mercadoria para o cliente que ele vai usar lá, que é um benefício próprio, sim, ou até numa consulta médica, né? Então, são detalhes que fazem uma diferença incrível. E o cliente satisfeito, ele sempre volta, e depois, olhando pela qualidade, seja atendimento, seja um produto, é uma fidelização incrível, né? E eu acho que o melhor mercado que tem é o mercado por indicação. Né? A gente vive isso na questão da JC Clean House, nós somos 100% indicação. Sim. Né? Tem o ponto contrário, porque se fazer alguma coisa lá na ponta, ele vem de cascata. Sim. Né? Mas é tão gratificante saber que a gente está atendendo bem as expectativas do cliente, né? Sim. Eu imagino que quem está assistindo, como um profissional, pensando assim, né? O que é essa evolução? Mudando, trazendo um pouco aqui do tema, porque me veio alguns pensamentos aqui. Ele pensa, o que eu vou fazer para ser um profissional que vai se destacar? O que eu devo buscar de conhecimento? Eu acredito muito das pessoas certas nos locais certos. É muito importante, como a Bruna disse, né? Procure empresas que têm valores congruentes com os seus. Eu não vou nunca ter um colaborador que não tenha um valor que não seja congruente com o valor da minha empresa, né? Então, mesmo porque a pessoa não vai se sentir bem naquele ambiente. Desenhe a tua carreira profissional, é muito importante, por mais que você possa estar iniciando a tua carreira agora. Quer ter uma carreira de sucesso, no meu ponto de vista, o primeiro ponto, seja humilde para aprender, né? Busque sim, não espere o teu líder chegar para você e falar que você tem que aprender, que você tem que ensinar, que você tem que fazer. Tenha a iniciativa, tenha essa atitude, seja proativo, busque sim o conhecimento, mas busque um conhecimento focado para o que você atua hoje. Não adianta eu trabalho nas vendas e estou procurando aprender algo que não é congruente com o que eu trabalho na venda e estou aprendendo outra coisa. Não quer dizer que você não vai ter uma carreira de enfermagem. Mas seja excelente no que você está fazendo hoje, seja focado no que você está ali. Aproveite as oportunidades, eu acredito, né? As oportunidades vêm para as pessoas que estão preparadas. E não só preparada no fato de, eu tenho o melhor currículo, preparada para quem tem a melhor vontade. Eu falo assim, gente, me brilha no olho quando eu vejo uma pessoa que tem vontade. Eu não sei fazer, mas me diz como faz que eu vou lá e vou fazer, né? E eu vejo assim, se profissionalize, estude, busque ter conhecimento. Se eu posso dizer como uma empreendedora, se eu estivesse dando dica aqui para os meus colaboradores, como eu falo com elas o tempo todo. Gente, estuda, leiam, assistam vídeo, filmes, se especialize, porque no momento certo, quando a oportunidade vier, eu vou olhar para quem? Para aquele que está preparado, mas aquele que está preparado com disposição, tem um coração ensinável e fazer. Não adianta só estar preparado, mas ser cheio de arrogância, né? Que é aquele que arroga, eu sei, mas eu não faço nada. Eu não contribuo para ninguém, né? Eu só sei, é só meu conhecimento. Então não adianta de nada, né? A arrogância e o orgulho não servem, no meu ponto de vista, para um profissional hoje, desse cenário atual.
O profissional ele tem que ter humildade e se colocar numa posição, ter a visão do dono da empresa e buscar, assim, sempre o desenvolvimento, sim, mas saber que tem que ter um equilíbrio em todos os âmbitos da vida, não só no profissional, não. E nesse sentido também lembrei do que a colega falou antes, né? O quanto tu investiu na tua carreira no ano passado. Sim, é importante, mas vamos pensar pelo outro lado. O quanto tu investiu no teu lazer, o quanto tu investiu em atividades que fazem sentido para ti para além do trabalho. Para além do trabalho. Porque hoje a gente enxerga também os índices de adoecimento no trabalho muito grandes. Né? No Brasil, principalmente. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e na América ele é o segundo país com mais índice de depressão, perdendo só para os Estados Unidos. Então, tem alguma coisa que não está indo bem, né? Então, é muito tentador a gente entrar nessa onda de só nos qualificarmos, né? Nessa busca incessante por conhecimento e muitas vezes deixar todas essas outras questões de lado, né? Lazer, família, saúde. Então, o quanto tudo isso precisa estar alinhado e a gente, de alguma forma, tentar dar um espaço para cada setor da vida. Né? E compartilhar coisas boas, né? Com certeza. Eu acho que isso é um ânimo que dá em todo mundo. Se tu tiver um pouco para baixo e ver alguém compartilhando ou discutindo ou vendo alguma live que realmente assim, tu agregue um pouco, né? Anote lá que tu vai crescer cada vez mais. Não vou alimentar só o profissional, né? Eu vou alimentar a minha saúde, eu vou alimentar a minha conexão com Deus, eu vou alimentar a minha parte financeira, que vai estar... Se eu tenho uma carreira de sucesso, né? E sucesso não é ter dinheiro, né? Sucesso é ter felicidade, porque às vezes as pessoas têm uma visão de sucesso que a pessoa tem dinheiro, ela tem sucesso. Ei, dinheiro é dinheiro, sucesso é outra coisa, né? O sucesso, ele está linkado ao quanto você se realiza fazendo aquilo, o quanto você gosta de fazer aquilo, o quanto aquilo contribui para você. E aí, sim, ter uma carreira legal, ter um ambiente familiar junto com a tua família, ter tempo de qualidade com o filho, com o esposo, com o pai, para quem não é casado, com a mãe, pessoal que é mais jovem aí, com os amigos, e ter essa vida sistêmica, mas também ter essa visão, assim, que isso só cabe para aquele que tem autorresponsabilidade, né? Tem que saber quem está no controle da tua vida é você, o sucesso ou fracasso da tua carreira, da tua vida familiar é teu, então você tem que buscar isso para você, né? O que eu posso fazer para mudar essa realidade? Bom, hoje estamos falando aí de evolução do profissionalismo no trabalho e seus efeitos nas vidas particulares e coletivas, né? O papo tá excelente. Quem chegou agora aí, mantém ligado, compartilha esse vídeo aí para nós ter uma audiência e voltar com uma segunda edição com essas mulheres aí. Sicredi, gente que coopera cresce, busca aqui serviço de teleentrega, JC Clean House, produtos e serviços de limpeza e Professar Assessoria, uma empresa para cuidar da sua. Bom, já falamos aí sobre profissionalismo, os impactos na vida profissional e pessoal. O que a gente pode fazer de diferente aí para revolucionar? A gente está falando aí que muitas lives e muitas conversas que a gente vê na mídia é que vai sumir um monte de profissão, que muita gente vai perder o emprego, né? Isso é assustador olhando assim, né? Pô, imagino eu perdendo o emprego daqui a 2 anos e o que eu vou fazer, né? Você preparou a vida inteira para alguém chegar e dizer assim, olha, esquece, bota lá no baúzinho, vai no container, né, de arquivo morto que vai ter que começar do zero. Como é que a gente espera isso? Olha, é uma boa pergunta. Eu acredito que vai sim, algumas profissões vão deixar de existir e novas profissões vão surgir. Estar sempre atualizado e observar o cenário é muito importante. A crise, ela pode trazer, no meu ponto de vista, a crise é o melhor cenário para se crescer que existe. Né? Mas ela pode, e a Bruna vai dizer com muito mais autoridade do que eu, que ela vai te gerar em primeiro momento um medo, você vai paralisar, você não vai... O que eu faço nesse exato momento? E se eu for demitida? E se a minha profissão... primeiro que eu penso assim, se você está pensando que você pode ser demitido, faça uma reflexão de como você é como profissional. Como você tem, o que você tem contribuído. Porque, assim, se eu tenho essa insegurança, não estou dizendo que isso, né? Mas comece a fazer uma reflexão e mudar as suas atitudes. O que justifica esse medo, O que justifica esse medo. Porque a gente precisa entender. Ok, mas medo é medo.
me paralisei, está em crise, eu não sei o que fazer. O importante é que a gente faça exatamente para, reflete. A minha profissão vai existir daqui a 10 anos? É um cenário improvável. Eu não sei se isso vai acontecer. Eu continuo buscando, claro, sempre meios, mas entendendo que se eu sou um profissional dinâmico, eu vou saber me reinventar. Nós estávamos falando aqui que o melhor feedback que uma pessoa pode tomar é uma demissão. Porque existe, eu acredito muito numa regra chamada 10-90. 10% é o que acontece, 90% é o que você faz a respeito disso. Então, eu posso ter sido demitida do meu emprego e você que foi demitido falar, pá, mas eu perdi o emprego, né? Você que está passando por isso, não sabe o que, é que minha família está acontecendo. Ok, isso é um cenário que você não pode mudar. Mas o que você pode fazer com os outros 90? Inúmeras possibilidades. Você pode investir agora na carreira que você sempre sonhou. Você pode inventar o teu próprio negócio. Você pode ter um período de estudo e de imersão, pelo menos de 30 dias aí. Você pode parar para refletir no que você fez ou deixou de fazer, ou quais foram as situações que te fez perder aquele emprego e o que você pode fazer em relação a isso. Então, sim, vão ter pessoas que vão perder emprego, vão ter profissões que vão deixar de existir. Não sei se o meu segmento no futuro se sustenta, porém, eu sei que se eu tive esse feedback e se isso acontecer, eu vou pegar esses 10% a demissão. Agora, 90% que está no meu controle é o que eu vou fazer em relação a isso. E esse 90% só eu posso administrar, né? Então, é importante usar sempre essa regra. Eu tive uma experiência de ser desligada de uma empresa e quando eu contei isso pro meu time, a diretora, tu foi demitida, eu falei, foi o melhor feedback que eu já tive na minha vida. Porque eu caí na real, eu falei, caramba, eu era arrogante, eu era prepotente, eu achava que eu sabia tudo. E naquele momento ele falou, opa, um sinal vermelho, vá refletir. E se eu não tivesse tido esse feedback, eu não estaria aqui hoje contando para vocês essa história. Então, existe sempre o lado da moeda. O equilíbrio, eu acredito que a Bruna vai trazer isso, é o que você tem focado, né? Tudo que você foca expande. Se você está focando só no que é ruim, aquilo vai tomar uma proporção maior. Que é o que tu traz do conceito de resiliência, né? A nossa capacidade de se adaptar às circunstâncias que nos acontecem, né? E eu gosto muito de estudar isso pelo viés da psicologia positiva, que ela fala que uma das principais bases para a gente construir um futuro feliz é olhar para ele com otimismo, né? Então, eu não sei como vai estar a minha profissão daqui a pouco, mas eu sei que dentro da minha profissão tem diferentes campos para mim atuar, né? Então, se daqui a pouco eu tô vendo que eu não tô bem num viés, eu posso optar por outro, eu posso, né, expandir a minha linha de pensamento e o quanto isso é importante para diferentes profissões. Se reinventar, recomeçar, como eu posso fazer isso eu acho que esse momento, é o que eu digo, o momento de um cenário de crise, é o momento de você olhar tudo e falar assim, como eu posso fazer isso melhor? E eu posso dizer que nesses 40 e poucos dias, nós ficamos 23 dias parados, e nós estamos há mais de 80 dias, né? Foram os primeiros 40 dias, foram os momentos assim, claro, teve aquele impacto, teve o medo, paralisamos, não sabemos o que fazer. Uns foram mais resilientes, outros se movimentaram de uma forma mais rápida, mas dentro de um cenário, foi um cenário que a gente mais aprendeu e mais cresceu. Muitos projetos que estavam na gaveta saíram da gaveta. Muitas coisas que eu falei, eu já deveria saber disso, eu já deveria estar nas redes, já deveria fazer isso de uma outra forma. E aí a gente foi se especializando, eu fui me especializando, fui aprendendo. Então, o que eu acredito? Vai acontecer. Esse cenário é improvável, pode acontecer, mas antecipe, procure entender hoje, então, faça uma boa de uma reflexão, né? Quem é você como profissional, como você está se posicionado no mercado de trabalho, quais são as suas atitudes que têm feito você ter sucesso ou insucesso. É tempo de reformular isso, porque cada um é autorresponsável pela tua carreira. E é claro, né? Buscar ter uma visão positiva do futuro. A gente não vai ser louco, não, né? Não é negar não é negar o que está acontecendo. Eu sou muito otimista e eu fico assim com o meu esposo, será que eu estou negando a realidade? Não, eu não estou negando a realidade. Mas é olhar para o futuro com esperança, com esperança, né? Trazer à memória aquilo que te traz esperança, né? E criar, assim, nós temos esse poder de criar um nosso ambiente, nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, um ambiente diferente, né? Ser alteradores daquele estado ali. Nós podemos ser sal e luz onde a gente está. Então, eu vou fazer esse momento ressignificar. Eu falo, ressignifica e vamos pegar isso como aprendizado, cresce com isso e bola para frente, né? Uma coisa que tu comentou agora, aprendizado, né? A gente ouve também dizer assim, tu botou uma empresa, além das profissões que vão acabar, que é assustador de primeiro momento, né? Mas a gente nunca diz assim, mas quantas surgiram a partir daí? Né? Eu até acredito que surgiu mais profissões novas do que... Sem sombra de dúvida. Né? Excluiu algumas. E novas formas de exercer, né, as novas profissões. Formas, exato.
E eu acho que esse nosso momento, ele veio para puxar muita coisa. Verdade. Né? E eu acho que não tinha outro momento, porque nós já estávamos, ou muitos estávamos acomodados com que o ano estava sendo muito bom, né? Tava sendo, as perspectivas eram muito boas para 2020. E eu acho que agora nós criamos novas perspectivas. É verdade. Né? Nós criamos novas perspectivas. E é o que a gente fala aí com algumas empresas. Eu só, olha, eu acho que isso veio para a gente colocar uma partezinha lá no gerenciamento de projeto que diz assim, lições aprendidas. É verdade. Né? Lições aprendidas. Quer dizer, tu aprendeu muita coisa agora que tu vai evitar de errar no futuro. Sem sombra de dúvida. E principalmente assim, não só no âmbito profissional. Eu digo, vou trazer a minha vivência. Eu estou tendo experiências maravilhosas, fazendo em muito mais focada, no período de tempo muito mais curto, porque agora eu tenho que me virar nos 30, eu tenho um bebezinho pequeno, mas também entendendo assim, dar valor àquelas... Gente, é a família, é a casa, é as conexões com as pessoas, é o olho no olho, é a verdade. Então, assim, eu vejo que esse momento é um momento de estruturas, de mexer com a estrutura, com os valores de muitos, de ressignificar muitas coisas, ressignificar carreiras. Muitas pessoas que trabalhavam demais falaram, opa, peraí, deixa eu desacelerar, não é bem assim, não é só o trabalho. Trabalho é bom, edifica o homem, mas não é só isso. E é importante a gente trazer assim, porque, claro, eu tenho um viés, eu sou mais empresarial, enfim, mas eu falo que eu também tenho aprendido muito com essa crise de falar assim, gente, que coisa boa, né? Almoçar com tranquilidade, trabalhou aqui no horário, fez, executou, mas está ali, brinca com o filho, conversa com o esposo, se conecta com o colega de trabalho de uma forma diferente, a gente usa o Zoom. E, quanta coisa a gente aprendeu a fazer através dessas ferramentas. Eu falei, gente, eu tô um sucesso com isso. Então, assim, a gente vai se reinventando, vai aprendendo e, principalmente, ressignificando muita coisa. Então, muitas profissões vão surgir, algumas vão deixar de existir, mas eu acho que tem... Se você tá com esse olhar pro aprendizado, nós estamos aprendendo muito mais do que em todo o último ano, eu posso dizer, em 40 dias. Assim. Talvez o que esse momento de crise nos ensinou é que é importante sair do piloto automático. Verdade. Né? Estabelecer conexões, com quem está à nossa volta e viver a vida realmente com atenção plena. Eu conseguir aproveitar o momento presente, seja no trabalho, seja em casa, eu me conectar com aquilo que eu estou fazendo nesse momento. E aí vem ao encontro do que você falou antes, do quanto é importante eu exercer bem aquilo que eu faço, independente do que é. Independente de eu ter no futuro um projeto de ser enfermeira e estar trabalhando no comércio, mas que naquele momento é isso que está me possibilitando sonhar com aquele passo maior. Né? Então, o quanto é importante eu me conectar com esse momento presente e dar sentido a ele. Que foi o que você trouxe bem no início, né? É a jornada. Isso, né? Eu vou escalar o Everest, mas é aquela de ter um livro que fala Picos e Vales, que é muito bacana, vale a pena, fica a dica do livro, que é o caminho, né? Quando eu pelo menos, quando eu vou fazer uma viagem, eu falo com minha esposa, eu amo enquanto a gente está indo, mais do que quando a gente chega, porque é aquela troca, é a conversa, é parar para comer, suja o carro disso, daquilo, enfim, mas é aquela jornada, e muitos de nós olham só pro objetivo final e esquece que a jornada ela tem as flores no caminho, tem o ventinho, tem talvez pode ter o desafio, tem a pedra, mas você passa, transpõe aquilo, tem o aprendizado, e é muito importante a gente olhar, ok, paramos, fazemos essa reflexão nesse momento, aproveitamos a jornada, porque lá no futuro sim vai ter a colheita, e depois que você colher aquilo, você vai ter um outro objetivo, né? Então, é isso que nos move, né? É isso que nos move. Exatamente. Bom, estamos entrando aí nos últimos 7 minutos finais do programa. Tá passando muito rápido esse tempo. Nós vamos ter que começar a fazer 2 horas para ficar bacana. Mas a gente está aqui com a Miriene e a Bruna discutindo assuntos aí que tá no nosso dia a dia. Peço para você compartilhe esse vídeo aí, faça comentários, né? Sugerem novos assuntos para a gente estar discutindo com os próximos participantes e, por que não, trazer novamente, né, esse assunto aí para a gente discutir. Bom, para a gente encaminhar aí para o nosso encerramento, como o último tópico aí da nossa conversa, existe uma pressão muito grande no mercado, né? Tanto psicológico como até frustrações. Eu queria que vocês passassem aí para os nossos ouvintes, né? Nossa galera que está nos assistindo, como fazer para trabalhar isso profissionalmente, né? E pessoalmente.
Quer iniciar? Posso começar? Eu acho que é importante pensar que o nosso trabalho ele tem uma relevância muito grande na nossa vida, mas ele não pode ser a única fonte de prazer, né? Então, o quanto é importante a gente se olhar como um ser integral e que precisa de todos esses fatores que a gente vinha falando, né? Da família, do lazer, da saúde, dos amigos, de tudo isso que precisa andar bem para, bom, se acontecer em algum momento, uma crise no meu trabalho, eu vou ter esses outros entornos para me dar essa segurança. Se eu acabo depositando muitas minhas energias físicas, mentais, né, financeiras, na minha carreira, só no meu trabalho, se acontece um imprevisto, o risco de eu me frustrar, de eu até vir a adoecer é muito grande. Então, a gente precisa conseguir dar o devido valor para todos os setores, né? Claro que se eu tenho como prioridade trabalhar na minha carreira agora, é natural que eu vou depositar mais energias nisso, né? Mas conseguir estabelecer uma rede de apoio, né? Que eu sei que quando acontecer alguma coisa, eu vou ter aquilo para me ancorar. E eu acredito também que nós temos limites, né? E se conhecer, buscar esse autoconhecimento, buscar essa inteligência emocional. Eu sei que eu tenho limites e a frustração ela vai acontecer. Eu vi um postzinho do Caio Carneiro ele falando sobre o perfeccionista porque ele tem medo de errar. Isso nem existe, né? Nós vamos errar, isso é um fato. Tirar essa autopunição e essa cobrança excessiva de que você tem que fazer tudo certo, que você tem que dar certo sempre, porque os grandes ganhos, os grandes aprendizados... Não, eu acredito que o primeiro passo para o profissional, para a tua vida familiar, seja humilde, de entender que você tem limitações e se coloque nessa posição. Tem o Jefferson da Esquizane, que a gente conversa muito, ele fala, Mirene, eu gosto de sentar na mesa e ser o cara que menos sabe. E ele tá certo. Eu falo que quando a gente está na multidões de conselheiros, é sabedoria. Busque conselhos, busque se colocar numa posição de ensinável e não se faça essa autocobrança desnecessária. A gente vai sempre estar aprendendo algo, eu não vou saber tudo. Será que eu vou falar bonito? Não sei, mas eu vou falar da forma que eu sei falar. Será que eu vou trazer todo o conhecimento teórico? Eu vou saber eu vou transmitir o que eu vivi. Não se colocar um peso tão grande nas suas próprias costas. E assim, é claro, isso tem muito a ver com a tua identidade. É importante saber quem você é. É importante saber que você é um ser humano e que você tem limitações. Vai falhar, vai acertar e vai aprender com os erros, né? E simplesmente colocar numa posição de ter um coração ensinável. Acho que quando nós estamos nessa posição de humildade, assim, matar o orgulho, tirar a soberba, tirar a arrogância e colocar, tô me despindo aqui, para que eu possa aprender. Aí essa cobrança não vai ser tão, porque eu não preciso ser certinho para você, eu sei quem eu sou, né? Vou falhar? Vou aprender? Poxa vida, aprendi com aquilo, não vou errar mais. Mas tirar esse peso e assim... Você está competindo só com você mesmo, a verdade é essa. Exatamente. Eu acho que essa ainda é a principal concorrência. A pressão interna. A pressão interna. É a pressão interna. E eu acho que essa humildade, a gente precisa ser mais humilde. Sim. A gente que eu falo por mim, né? Eu falo né? Mas a gente ainda sente muita dificuldade de dizer um não, né? De dizer, não sei. Verdade. Porque parece que aquilo tá te rebaixando a um outro nível do qual tu não é. Mas eu acho que isso é muito importante até para ti. E a gente leva comparativos, né, de outros países, onde o pessoal diz não, né? Não vou fazer. Né? Vai lá em casa hoje? Não. Hoje, se nós fazer isso aqui no Brasil, você vai lá em casa hoje, vou ver, deixa eu dar uma olhada no meu horário, né? E o eu não sei é quase um cultural, né? Tipo assim, você não pode demonstrar fraqueza, não saber, e os pais criam, enfim, filho, você pode perguntar, levanta a mão, se você não sabe, se expõe. Eu faço muito, gente, eu não sei de que vocês estão falando, como é que fala, como é que pronuncia, né? Eu não sei tudo. E é muito importante o que você tem dito aí, né? Eu não sei, tenha essa posição de sempre ser um aprendiz. Ok, pessoal, estamos chegando aí ao final de mais um programa Plural Business aqui pelo Portal Plural, as maiores mídias da nossa região noroeste. Quero agradecer aí aos comentários do pessoal que fez da nossa palestra, né? Agradecendo, dizendo que foi um papo excelente, parabéns pelo programa, constante aprendizado. Isso cada vez fortalece nós a trazer profissionais deste gabarito para a gente discutir cada vez mais assuntos pertinentes. Agradecer aí o pessoal que também nos está dando os parabéns. Chegamos aí a 50
espectadores no programa, então demonstra que o assunto, né, é de grande relevância e isso nos traz uma alegria imensa. Para a gente encerrar, Miriene e Bruna, queria que deixasse aí um recado para essas pessoas que estão nos assistindo, né, que tiraram o seu tempo, criaram uma prioridade aí para discutir e acredito que vão nos ensinar também aí no decorrer da semana. Um recado final aí para essa galera nossa. Sim, primeiramente eu quero agradecer, gratidão por ter compartilhado esse momento conosco aqui. Eu tenho certeza que posso falar por mim que o que eu coloquei para vocês é o que eu vivo, é uma verdade. E eu sou muito grata a cada um que separou o teu tempo, porque a gente estava competindo com Paulo Vieira, com Caio Carneiro, era muita gente bacana, né? Mas o que eu posso trazer, assim, tem uma frase do Oz, eu não sei se eu vou conseguir, no calor da emoção, falar ao pé da letra, mas ele fala que eu não posso te dar um mapa, mas a gente pode te dar paixão por descobrir. E que vocês tenham paixão para descobrir, assim, a essência de vocês na carreira, na vida pessoal, e que busquem, sim, esse desenvolvimento, não sejam tão rigorosos consigo mesmo, mas sejam obstinados para realizar o sonho do coração de vocês, né? Tenha uma visão clara de onde você quer chegar, tenha uma visão clara, desenhe isso aonde você sonha estar na tua vida profissional, na tua carreira, e busque isso com muita sabedoria e busque pessoas para te auxiliar nessa jornada, que eu acho que é o mais importante. Eu não posso dar um mapa para vocês, eu também não tenho o meu, eu sei aonde eu quero chegar, mas eu posso dizer para vocês que vocês podem ter uma grande paixão por descobrir isso, né? Uhum. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Isso aí, eu também gostaria de agradecer muito, né, a oportunidade, agradecer a presença dos telespectadores e atentar para isso, né, que se hoje tem 50 pessoas nos vendo é porque elas querem aprender, elas querem crescer e o quanto a gente cresce junto estando aqui também, né, porque pra gente também é um desafio muito grande. Eu até tinha postado antes nas minhas redes sociais que eu venho com frio na barriga e ansiedade porque isso é natural e psicólogo também sente, né, então o quanto é importante a gente deixar às vezes o medo de lado, o orgulho de lado e tentar transpor isso que a gente já sabe até o momento, né? Para, através da discussão, conseguir crescer junto. E foi uma grande troca. Eu quero agradecer, Bruno. Muito obrigada, Júnior. Assim, foi prazeroso. Acho que a gente nem viu passar. E posso dizer assim que eu saio daqui com grandes aprendizados. Anotei aqui, Júnior, grandes aprendizados de vocês. Gratidão. Legal. Chegamos aí a mais um final do Plural Business. Esse programa que já está deixando de ser paixão para virar amor, né? Esses desafios, a gente aprende muito com esse pessoal. E isso é muito importante. Agradeço a todos, agradeço aí pela participação. Fiquem com Deus e até semana que vem. Um forte abraço.